Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. Isso nos alegra o nosso coração e também traz a responsabilidade de poder ser zeloso, compartilhar essa palavra com vocês. Nós estamos meditando em Filipenses, o primeiro capítulo, falamos algumas verdades sobre o versículo 3 e ainda estamos enfatizando o versículo 3 e 4. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Nós estamos enfatizando a verdade de uma igreja saudável e também de uma família saudável. Nós entendemos que a partir de uma família saudável nas Santas Escrituras, na comunhão com o Senhor, na dependência do Espírito Santo, nós também teremos uma igreja saudável. Tanto a igreja como a família saudável, ela possui membros frutíferos. Toda família é frutífera, toda igreja se torna frutífera quando nós estamos caminhando, temendo a Deus de forma saudável. No primeiro ponto nós falamos sobre o cuidado mútuo que nós temos um para com os outros. Esta igreja, esta família que nós qualificamos como saudável, e nós falamos que não é meramente em questões materiais ou prosperidade, mas uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus, de dependência do Senhor. Então ela tem como característica um cuidado mútuo entre os membros, tanto da família como da igreja. E agora nós queremos considerar a segunda verdade sobre esta família e igreja que tem essa característica. Ela não cria e ela nem cultiva raiz de amargura nos relacionamentos, tanto familiar como da igreja. Nós não podemos admitir e não se permite que uma igreja saudável e uma família saudável tenha pensamentos desagradáveis, porque esses pensamentos, esses sentimentos desagradáveis são sinais de uma enfermidade espiritual. Isso implica que tanto a família como a igreja não se encontra bem. Há uma deficiência espiritual, há uma falta de aplicação da palavra de Deus no seio desta família, no seio desta igreja. Nós não devemos cultivar pensamentos maus de ciúmes, ira ou amargura. Isso não pode fazer parte de uma família, não deve fazer parte de uma família e de uma igreja que se qualifica como saudável, como uma igreja que teme ao Senhor, como uma família que anda na presença de Deus. Nós também não devemos ter sentimentos negativos pelos nossos irmãos, por aqueles que foram resgatados por Cristo, foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, por aqueles os quais Cristo também morreu por eles. Nós não deveríamos cultivar, nem ter no nosso coração sentimentos, desejos de malignidade, de ciúmes ou de inveja para com esses. Por quê? Tiago, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 16, quando ele fala desses sentimentos que não devem existir na vida da igreja e na vida familiar, ele descreve ali, qualifica como sentimento do mundo, sentimento humano e um sentimento demoníaco. Isso não deveria fazer parte nem da igreja, nem da família que é qualificada como saudável, como algo sadio que anda na presença de Deus e que anda no temor de Deus. Alguns membros da igreja, tanto da igreja como da família, abrigam esse tipo de sentimentos ou guarda esse tipo de sentimento no coração ou permite que isso crie raiz no coração. Mas Paulo, escrevendo Colossenses capítulo 3, ele nos adverte quanto a essas questões. Ele diz que uma igreja saudável, uma família saudável, ela deve mortificar esses sentimentos, esses desejos. Não pode cultivar nem ter esses sentimentos de malignidade, de ciúmes, de invejas, de contendas, de discórdias no seio tanto da família como da igreja. Colossenses 3, a partir do versículo 5, ele diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Isso não deve fazer parte de nós como cristãos, como regenerados,
como convertidos. Do versículo 8 até o versículo 12, ele fala sobre a questão de nos despir do velho homem, nos despojar do velho homem, nos revestir do pleno conhecimento que se refaz no conhecimento de Deus, ou seja, à medida que nós conhecemos Deus, que nós compreendemos Deus e a sua palavra, nós não podemos permitir que isso seja cultivado no nosso coração. Essa natureza terrena que Paulo descreve no versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses, fala de ira, de gritaria, ciúmes, inveja, discórdias, contendas, facções, dissensões, todas as inimizades que podem surgir tanto no seio da igreja como no seio da própria família. E no versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses, ele fala que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, de ternos afetos, de misericórdia e de bondade. A verdade é que, quando Cristo morreu por nós na cruz, ele estava ciente das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Ele não morreu porque nós éramos perfeitos e porque nós não falhamos, porque nós não erramos e porque não temos uma natureza pecaminosa. Cristo na cruz, ele se dispôs a morrer por nós e por sua igreja, consciente, convicto de quem nós éramos. Tito, capítulo 2, versículo 14, relata que Cristo morreu por nós, pela sua igreja, para remir e purificar um povo de propriedade exclusiva dele. Com isto, se Cristo tinha toda essa disposição, toda essa disponibilidade e assim morreu por nós, nós devemos ter a mesma disposição, nós devemos ter a mesma disponibilidade e cultivar e ter pensamentos e sentimentos que são agradáveis, que são louváveis a Deus, como ele escreve em Filipenses, dizendo que tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é santo, deve ocupar a nossa mente, deve ocupar o nosso coração. Então nós devemos ter e cultivar pensamentos e sentimentos agradáveis sobre a nossa igreja e sobre a nossa família. Isso deve ser um exercício, uma tarefa diária que nós devemos ter no coração. E aí, como Paulo nos ensina aqui em Filipenses 1, ele está dizendo, olha, eu dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, suplicando por todos vós em todas as minhas orações. Então, como fazer isso? Como ser uma igreja, uma família saudável, onde os membros são frutíferos? Nós devemos fazer aqui algumas considerações que Paulo aplica para nós diante das cartas que ele escreve às igrejas. Primeiro, devemos perdoar todos aqueles que nos prejudicam, todos aqueles que falham conosco. O capítulo 3 que eu citei de Colossenses, o versículo 13, ele nos adverte dizendo: você tem algum motivo de queixa contra outrem? Você tem razão de queixa? Você tem uma justificativa de queixa por alguém? E é certo que nós temos essas justificativas, é certo que você tem uma razão clara, uma razão louvável para você levantar uma questão contra alguém. Só que Paulo diz assim, se você tem motivo de queixa, então perdoa ele assim como Cristo te perdoou. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também perdoar aqueles os quais nós temos motivo de queixa. Então, eles nos prejudicam, eles falham conosco, mas o mandamento de Paulo em Colossenses 3,13 é: perdoe assim como Cristo te perdoou. Então, essa é uma das maneiras de nós sermos frutíferos, de nós sermos igreja e famílias saudáveis e que não cultivam, que não têm pensamentos e sentimentos desagradáveis de ciúmes, de iras, de amargura ou de discórdia. Segunda consideração, devemos interceder, orar um pelos outros. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós devemos orar pelos nossos amigos, interceder pelos nossos inimigos. Lucas capítulo 6, versículo 28 nos adverte quanto a isso. Vejam bem, o próprio Jesus nos ensina isso. Quanto aos nossos inimigos, quanto aos nossos ofensores, quanto aos nossos amigos, nós devemos orar, interceder e colocá-los diante de Deus.
Essa também é uma outra forma de nós sermos igreja e família saudáveis e frutíferas. Quando nós perdoamos, temos a disposição para perdoar e pedir perdão, e nós temos o exercício da fé, de orar e de interceder e de suplicar por esses que nos prejudicam, por esses que falham conosco, por esses que cometem erros contra nós. Terceira implicação, devemos servi-los, demonstrando amor, misericórdia e compaixão. Isso é o que Paulo nos ensina também em Colossenses 3,12, quando ele diz assim: nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. E ele faz ali a implicação de ternos, afetos de misericórdia, de bondade e de longanimidade. Então, observe que são 3 virtudes que não são produzidas pelo próprio homem. São virtudes, qualificações que só o Espírito Santo pode produzir no nosso coração. Ele fala então, ele diz: nós devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. O que é misericórdia? É você não dar ao outro aquilo que ele merece. Então, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos causam dano, aqueles que nos maltratam, nós deveríamos dar a eles o que eles merecem. Mas Paulo diz assim: não, exerça misericórdia, não dê a eles o que eles merecem, mas dê a eles aquilo que eles não merecem, que é o perdão, que é a reconciliação, que é de fato o amor e a bondade para com eles. Então ele diz sobre misericórdia, bondade. Ao invés de darmos o que eles merecem, nós damos algo que não merecem, nós exercemos a bondade para com eles. E ele diz a longanimidade, e nós devemos caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, nós devemos esticar, alongar a nossa paciência para com esses. Devemos então servi-los, demonstrando amor, misericórdia e compaixão. Isso está em Colossenses 3,12 e também Romanos 12, do versículo 20 até o versículo 21. Nós encontramos esse princípio que Paulo nos transmite. E Paulo basicamente é isso que ele faz aqui, olha: eu dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, seja coisas boas ou coisas ruins, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Este é o princípio, essas são as virtudes, são as características. Se você deseja ver uma família saudável e frutífera, se você almeja ver uma igreja saudável e frutífera, isso precisa ser aplicado na sua família e na sua igreja, na minha vida e na sua vida. Nós precisamos exercitar isso, colocar isso na prática. Uma igreja saudável e frutífera, uma família saudável e frutífera, ela não cria e ela não cultiva sentimentos de ira, de amargura, de inveja e de discórdia. Todos esses sentimentos são sinais de enfermidade, tanto da igreja como da família. Por isso nós não podemos cultivar, nós temos que cultivar bons pensamentos, bons sentimentos de bondade, de misericórdia, de longanimidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Que Deus assim nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nosso coração e faça da nossa família e da nossa igreja de forma saudável, frutífera, para a honra e para a glória dele. Deus nos abençoe e que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. Até mais e Deus os abençoe.